Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Meu nome é Ana, eu sou astróloga tradicional e taróloga. Já deixa o seu like, seu comentário, salve esse vídeo, porque hoje vai ser um vídeo bastante especial. Na verdade, vai ser a primeira parte de dois vídeos relacionados à entrada de Saturno no signo de Áries. Esse foi um dos trânsitos mais aguardados de 2026. Ele já ocorreu desde o mês passado, né? Saturno já começou seu ingresso em Áries. Porém, como ele é um planeta muito lento, ele é um planeta que delimita muitas situações na nossa vida, principalmente no coletivo, na nossa vida particular também. Eu acho que vale a gente fazer algumas ressalvas sobre esse trânsito, porque especificamente Saturno em Áries promete abalar bastante a nossa vida e trazer alguns desgastes, algumas situações bastante difíceis, como a gente já tem observado no coletivo. Como, por exemplo, a intensificação de conflitos, de guerra e de toda a situação que a gente já começou a experienciar. Esse vídeo vai ser separado em duas partes, sendo que na primeira parte eu vou comentar um pouco sobre Saturno, de fato, e Saturno em Áries, consequentemente. Lembrando que vai ser de uma maneira um pouco superficial, mas para a gente entender algumas coisas. E a segunda parte desse vídeo vai ser em relação às previsões por ascendente, porque sim, nós precisamos ver as previsões que vemos na internet a partir do nosso signo ascendente e não do nosso signo solar. Nosso signo solar, ele pode estar localizado em qualquer parte do nosso mapa. Ele pode estar na casa 8, na casa 6, na casa 9, enquanto o nosso ascendente sempre vai estar na casa 1, que é uma casa que possui uma relação muito mais íntima com quem nós somos e o que estamos fazendo aqui do que o nosso signo solar. Então, qualquer tipo de previsão que você olhe, procure na internet, dá uma olhada a partir do seu signo solar, do seu signo ascendente, por favor. Então, a segunda parte desse vídeo vai ser para eu trazer previsões por ascendente. Mas eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, trazendo uma outra parte, porque não vai dar para falar de todos os signos aqui neste vídeo. Então, se você já quer saber sobre o seu signo, curte esse vídeo para eu fazer a parte 2 para vocês depois. Agora, sem mais delongas, vamos começar de fato a falar do temível, do terrível, do chato, do planeta complicado, que todo mundo entra em pânico, com razão, mas sim, de fato, um dos planetas mais difíceis da astrologia, que é Saturno. Saturno é um planeta muito complexo de interpretar, tanto em mapas, né, em atividades natais, os mapas natais particulares de cada um, como no sentido coletivo. Saturno ele tem muitos simbolismos, muitas faces, muitas características, e por isso às vezes acaba que a sua interpretação é bastante difícil, complicada, às vezes sem um resultado assim tão objetivo, tão óbvio. Muito diferente do que a maioria das pessoas divulgam na internet, o Saturno ele não vai só representar o tempo e não vai só representar os aprendizados que nós temos na vida, não vai enxergar o Saturno só com aquele professor, né, que nos ensina as coisas através de disciplina e maturidade. Não é bem assim. Saturno tem algumas dessas características, mas não é o aprendizado assim da maneira igual um professor legal, gente fina, nos ensinaria alguma coisa. Na verdade, tudo que Saturno produz tem uma marca, tem um efeito no tempo. E muitas vezes esse efeito, essa marca, é algo bastante difícil, muitas vezes traumático, muitas vezes nem, não tem como colher algo de bom, de fato, desse trânsito. Nem sempre Saturno produzirá efeitos positivos, construtivos. Muitas vezes ele vai trazer simplesmente destruição, problemas, processos difíceis, lentos e complicados. Então, esse é um vídeo já para a maioria das pessoas, principalmente que ocupam as redes sociais, desconstruir um pouco dessa visão do que é Saturno na astrologia, qual é o simbolismo que tem por trás dele de fato, e que a gente precisa encarar ele como um fato da nossa realidade. E a nossa realidade possui situações difíceis, desafiadoras, frustrantes, limitantes, que nos geram ansiedade, medo, traumas, e tudo isso também é decorrência de Saturno. Não é só, né? Saturno, como eu falei, vai ter muitas faces.
mas com certeza uma delas faz parte de desconstruir esse imaginário de que todos os planetas vão produzir alguma coisa construtiva na nossa vida, e nem sempre será assim. Lembrando que tudo que eu falo aqui, né, nos vídeos em relação aos planetas ou às previsões, a gente precisa ter um critério, um rigor muito bem, né, estabelecido em relação a essas coisas que a gente fala aqui, porque a simbologia planetária, por mais que ela seja igual para todo mundo, ela vai operar de maneira diferente para cada indivíduo, tá? As previsões que são coletivas, quando a gente está falando do todo, elas não se aplicam exatamente à sua vida particular, porque cada pessoa vai nascer com o seu próprio mapa, a sua própria história, e o Saturno vai ter um papel diferente em cada mapa. Então, também não leve exatamente todas as coisas que eu falar aqui de uma maneira muito pessoal. Mesmo a parte das previsões, através do signo do ascendente, elas não têm que ser levadas de uma maneira hiperliteral, porque a gente não tem exatamente o controle, o domínio de todo o seu mapa. Para a gente fazer uma interpretação de mapa natal, para a gente levantar previsões para alguém, a gente precisa de muitas etapas e muitas camadas interpretativas. Não é tão simples assim falar, para os ascendente em Sagitário vai ser dessa forma e acabou. Ou Saturno em Áries promete a intensificação de conflitos e guerras. Então eu já acabou para mim. Não é bem assim. Então lembre-se, né? A gente precisa ter um discernimento, a gente precisa fazer um filtro das coisas que a gente ouve através das previsões. E também aconselho sempre, né, se você é uma pessoa entusiasta das previsões e dos temas astrológicos, é sempre importante que você faça isso observando o seu próprio mapa. Então, você pegar o seu mapa, gerar ele num site confiável, que eu sempre deixo aqui na legenda do vídeo, para você gerar o seu mapa, tentar localizar o Saturno, né, ali na sua esfera, na sua mandala, tentar identificar onde está Áries no seu mapa, qual é o signo do seu ascendente, e assim tentar fazer alguns encaixes. Lembrando que Saturno é um planeta extremamente lento, portanto, todos os trânsitos de Saturno são lentos e eles têm uma variação aí de 2 anos e meio até 3 anos em cada signo. Lembrando que Saturno já fez uma entrada em Áries ano passado, então ele já deu um gostinho ali, ele ficou nos graus finais de Áries, e agora ele entrou definitivamente, vai seguir o seu percurso. Porém, ele fica retrógrado, né, por muito tempo, depois ele retoma o seu movimento direto de novo, até finalizar o ciclo. Então, esse trânsito, ele vai, se eu não me engano, durar até julho de 2028, mas eu tenho aqui na minha colinha, vou confirmar a data, o mês certinho. Mas ele vai se estender aí, como eu falei, mais 2 anos e pouco, tá bom? Então vamos começar a falar sobre Saturno. Saturno, na astrologia tradicional, que é a vertente que eu trabalho, lembrando que eu não trabalho com os planetas transgeracionais, que são Plutão, Netuno, Urano, eu simplesmente trabalho da Lua até Saturno, tá? Então a minha visão, a minha abordagem astrológica, ela é um pouco, não, bastante diferente dessa astrologia mais contemporânea, ok? Então, dentro dessa visão da astrologia tradicional, Saturno vai representar o quê? Primeiramente, que Saturno é um planeta considerado maléfico. Ele não é maléfico no sentido de uma qualidade, mas no sentido de que ele desafia a vida humana, por ele ser um planeta de qualidade fria e seca. Então, sim, essencialmente, o Saturno ele já vai simbolizar sempre um grau de dificuldade na nossa vida, seja menor grau, seja uma circunstância muito pequena, mas que às vezes tem ali um atraso, um problema, um desafio, desde uma situação gigantesca, até perdas, até guerras, até conflitos, doenças e assim por diante. Saturno, na astrologia, vai representar o próprio tempo, como a maioria das pessoas sabe. Mas nesse caso, ele vai representar o próprio tempo no sentido de passagem de tempo, de coisas que são demoradas, que elas demandam um tempo muito maior para sua elaboração, para sua construção. Portanto, Saturno também está atrelado àqueles processos em relação a atrasos, em relação a tudo aquilo que é lento, como eu falei, né, dessas construções a longo prazo.
E também fala sobre a gente ter paciência, sobre a gente ter imersão sobre alguma coisa. Também fala sobre paciência e sobre imersão em determinados assuntos. Sim, o Saturno, assim como é divulgado na astrologia contemporânea, tem uma relação com a disciplina, com a maturidade, com a responsabilidade. Sim, tudo isso é tema de Saturno, mas isso quando ele está bem colocado dentro do mapa, né? Vai depender dos aspectos que ele faz, vai depender em que signo que ele está, vai depender com quem ele conversa. Isso é a face mais produtiva do Saturno, mas depende de muitos fatores para isso acontecer. No geral mesmo, Saturno tem uma relação, por exemplo, com distanciamentos, afastamentos, aprisionamentos, restrições, bloqueios, falta, solidão, conspirações e também tudo aquilo que está meio oculto de nós, né? Esses processos de ocultamento. Saturno também pode sinalizar medos, aflições e melancolia, a depender do mapa da pessoa. Situações gerais que Saturno também pode indicar. Saturno representa as pessoas idosas na sociedade, mas não só. Também vai representar as pessoas que são vulneráveis, abastadas da sociedade, por exemplo, moradores de rua, pessoas que possuem menos recursos. Saturno também vai falar sobre as antiguidades, sobre espaços que preservam a história e a memória, como museus. Também governa os hospitais, os asilos, os cemitérios e também tudo aquilo que tem uma estrutura no mundo, pois as estruturas, elas dependem justamente do tempo, elas dependem de algo sólido que é construído e que se mantém, que perdura no tempo, como, por exemplo, uma ponte, como, por exemplo, uma casa, um prédio, uma rua, o asfalto, tudo isso que é resistente, que é duro, né, que perdura, como eu falei, também é governado por Saturno. As próprias estruturas de poder também são governadas por Saturno. Por exemplo, as estruturas de poder que governam a nossa vida sem a gente enxergar. São aqueles poderes que nos dominam, mas não tem exatamente uma representação, não tem uma pessoa que representa aquele tipo de poder. Por exemplo, normas de convívio social, normas de conduta, ou quando você está dentro de uma empresa e aquela empresa possui uma hierarquia, um controle que é meio oculto sobre você, mas você não sabe exatamente qual é a face daquilo, você só sabe que você é governado por aquilo. Isso também é Saturno. Existe sim alguns espaços que são governados por Saturno que, no geral, não geram malefícios. Por exemplo, o teatro, os atores, os palhaços, tudo isso também é de governo do Saturno. E de uma maneira mais dramática, de uma maneira mais drástica, o Saturno tem sim relações com a morte, tem relações com aquilo que definha, tem relações com as doenças. Ah, sim, antes que eu esqueça, Saturno também governa os nossos ossos, a nossa pele, né? Pensando no corpo humano, na nossa coluna, nos nossos joelhos. Então, assim, é um período que pode destacar tudo isso que eu estou falando. Mas lembre-se que Saturno vai significar possibilidades e situações diferentes no mapa de cada pessoa. Esses são os simbolismos globais. Essa passagem do Saturno em Áries também pode afetar no seu mapa em específico, aonde você possui os signos de Aquário, o signo de Capricórnio e o signo de Libra, pois eles são signos relacionados a Saturno, principalmente Aquário e Capricórnio, que são da regência própria de Saturno, enquanto Libra é a exaltação. Então, enquanto o Saturno estiver transitando por Áries, ele vai afetar aquela região, né, do signo de Áries, mas ele também vai trazer distúrbios para as áreas que tem ali, né, Aquário, Capricórnio e Libra no seu mapa. Aí pode vir aquelas pessoas para perguntar assim: ai, Ana, mas e o karma? O karma não é um assunto de Saturno? E aí eu vou falar assim: olha, dentro da tradição astrológica, né, dentro dessa astrologia que data quase 4.000 anos de existência, não existe uma relação entre Saturno e karma. A relação de karma vem do hinduísmo. Dentro da tradição ocidental, a gente não faz essas misturas. Então, não existe astrologia kármica para a tradição astrológica. A astrologia kármica ela vem depois
depois. Ela é um conhecimento moderno que vai pegar várias coisinhas de várias linhas do conhecimento, de várias escolas do conhecimento, como o hinduísmo, e vai transformar isso num outro Frankenstein, num outro conteúdo, numa outra abordagem, o qual eu não acredito piamente, não confio, não acho que entregue resultados assim simplórios e fáceis, do tipo você colocar toda a carga kármica da sua vida em cima de um planeta ou de outros pontos ali do mapa, para mim não é muito coerente, não faz tanto sentido, sendo que quem gosta desses assuntos, né, quem vai atrás da raiz dos hinduístas, do hinduísmo, vai saber que a gente produz karma o tempo todo. Então, assim, eu não sei exatamente como que uma coisa funciona com a outra. Mas essa é a minha visão. Não estou aqui para julgar o trabalho dos outros. É simplesmente a minha relação com esse tipo de astrologia. Então, não tem uma relação kármica dentro da minha visão. Agora sim, falando exatamente de Saturno em Áries. Por que que esse trânsito é tão esperado, Ana? Por que que as pessoas estão tão tensas? O que está acontecendo? É muito simples, gente. Áries é um signo que oferece o que chamamos na astrologia de debilidade essencial para um planeta. Ou seja, quando Saturno, lá no céu, está transitando pela eclíptica e chega no signo de Áries, isso é um pouco assustador para os astrólogos, porque a gente já sabe que é um momento que possivelmente muitas estruturas e vários daqueles assuntos que eu comentei anteriormente vão passar por um processo desafiador, um processo de desconstrução, um processo bastante complicado. Quando Saturno entra em Áries, ele vai entrar na sua debilidade essencial, que é a queda. A queda na astrologia é um termo que a gente utiliza para quando o planeta se sente frustrado dentro de um signo, quando ele não consegue entregar a sua função, ele não consegue exercer a sua natureza de uma maneira natural. Ele não tem muito domínio, ele se sente abalado, imprevisível, ele consegue realizar as coisas meio por tentativas e erros, na maior parte das vezes, erros. Ele passa por um processo de depressão, de depreciação, quando ele está transitando por esse signo. Então, a gente fala que o Saturno encontra sua queda, sua debilidade máxima no signo de Áries. Ou seja, ele não vai ser tão produtivo assim como muita gente defende, né, sobre Saturno, sem ter uma visão produtiva. No signo de Áries, ele vai acabar ficando um pouco mais improdutivo, na verdade. Ele vai trazer mais frustração e desafio. Para quem não sabe, Áries é um signo do planeta Marte, tá? Todos os signos são governados, são regidos pelos planetas, porque signo, gente, é só uma roupagem, né? É só um contexto o qual o planeta está inserido. Ele vai usar do signo para conseguir manifestar alguma coisa ali, alguma informação. O signo de Áries é governado pelo planeta Marte. Áries é um signo masculino de fogo cardinal. Ou seja, é um signo que já tem sua própria natureza, essa disposição à ação e muitas vezes de uma maneira abrupta, inclinada a mudanças, inclinada a inícios, inclinada a coisas que quebram, né, o ciclo passado e se iniciam novamente, mas muitas vezes precisa aquele empurrão, aquela coisa que é agressiva. Ou seja, Áries é um signo que está relacionado à agressividade, que está relacionada a inícios, que está relacionada a tudo aquilo que funciona de uma maneira muito ágil, muito rápida. Fala sobre proatividade, combate, afronta, pioneirismo, independência, ousadia, impulsividade, essa brusquidão, o entusiasmo, a intranquilidade, a precipitação. Áries também é um signo que fala sobre ansiedade, que fala sobre agitação, e também é o signo mais revolucionário do zodíaco. As pessoas achando que é Aquário, mas não é. É Áries mesmo que vai lá e vai mudar tudo e vai tacar fogo em tudo. Esse é o signo de Áries.
Então, o que que a gente pode esperar de uma maneira um pouco abstrata, né, um pouco genérica, desse trânsito na nossa vida particular? Em alguma parte do nosso mapa, pode ser que a gente experiencie justamente essa frustração, essa insuficiência, essa humilhação, ou essas dificuldades assim bastante pesadas em alguma área da nossa vida, tá? Lembrando que isso vai durar um tempo. Então, essas questões, essas dificuldades podem ser múltiplas, ou pode ser uma que se estende durante todo o período, todo o ciclo. Mas, assim, né, de uma forma genérica, abstrata, a gente pode pensar, por exemplo, em rigidez, intransigência, a gente pode falar sobre precipitação, imprudência, antecipação de catástrofes, fatalismos, falta de visão a longo prazo, desestruturação, doenças, impulsos desgovernados, essa agressividade que muitas vezes é velada, que a gente não sabe exatamente o intento daquilo, né? Ou aquilo não tem exatamente um rosto, mas de alguma forma nos afeta. E também pode falar de situações que são, assim, um tanto sofridas, doloridas, mas elas são bastante inesperadas, né? A gente pode, às vezes, falar literalmente de queda, do ato de cair, inclusive. Ou situações, né? Às vezes até pets, outras pessoas que vão sofrer, tipo, um acidente durante esse período, porque é uma coisa bem típica de Marte, tá? Então, por exemplo, um idoso que vai cair, que é uma coisa bem típica desse período, né? Ou, sei lá, o seu cachorrinho fratura a coluna, ou você mesmo tem dores, rigidez na coluna, no joelho. É um período que essas coisas, como eu falei, vão ficar bastante instáveis, tá? E aí, gente, para saber, né, como é que o Saturno vai se manifestar na sua vida particular, se você quiser ter um pouco mais de precisão, se você quiser saber um pouco mais assim delimitado, com um pouco mais de nitidez, você precisa marcar o seu mapa do ano. Não tem como aqui só com as previsões genéricas que eu vou dar, você chegar a um resultado efetivo, tá? Sobre aquilo. Eu vou deixar aqui na legenda para vocês o link de como agendar o mapa do ano comigo. Principalmente se você já está fazendo aniversário agora em março, porque você vai pegar esse trânsito, sim. Todas as pessoas que estão fazendo aniversário a partir de agora para frente já estão pegando esse Saturno no mapinha de vocês. Então tá, então em relação ao que a gente pode esperar de previsões globais, né? O que a gente pode esperar de um cenário global, de um cenário um pouco mais amplo, abrangente. E é isso que assusta a maior parte dos astrólogos, porque justamente uma das previsões, né, um dos cenários que a gente está esperando para esse momento difícil é justamente a ascensão de conflitos militares no mundo, tá? Isso já era algo esperado, isso já é algo que a gente está em mente, já está prevendo, já está falando há um tempo. É muito comum esses trânsitos simbolizarem momentos difíceis na nossa história, tá? Principalmente a partir de abril, aliás, já agora em março, no final de março, e abril desse ano, a gente vai testemunhar realmente assim um período mais dramático, tá? Porque a gente vai ter a conjunção de Marte e Saturno no signo de Áries. Então, assim, vai ser literalmente tiro, porrada e bomba, talvez mais bomba. Voltando, né, ao que a gente pode esperar desse período, a gente pode pensar em desestabilização e abalos de estruturas. Então, lembra que eu falei? O Saturno governa determinadas estruturas. Então, a gente pode pensar nesse período como a queda de edifícios, pontes, monumentos, museus, asilo que pega fogo, hospital que pega fogo, rebelião em prisões, prisões que pegam fogo, sabe? Coisas assim. Mas a gente pode começar a testemunhar também mais abertura, mais buracos nas ruas, sabe? Tipo, sei lá, aquele buraco que abre no asfalto, ou aquela coisa que treme tudo e destrói as vias, as ruas, os prédios. Pois é, coisas assim, tá? E isso inclui, por exemplo, incêndios, explosões, vulcões, terremotos, tanto em ambientes urbanos como naturais e rurais, tá? Porque o Saturno também rege a agricultura, então a gente pode esperar, às vezes,
que áreas rurais também sejam afetadas. Corrompimento, queda e reorganização das estruturas de poder político e social, como governos, economias, leis, sistemas judiciários. Ou seja, gente, o mundo talvez não seja mais o mesmo depois de um Saturno em Áries. Por Saturno reger justamente várias estruturas que governam o nosso mundo, mesmo que a gente não saiba sobre isso, mesmo que a gente não tenha uma clareza sobre isso, quando ele entra em Áries, essas estruturas são abaladas, elas meio que reiniciam o seu processo. Muitas vezes através de força, né, de poder, seja militar, seja uma rebelião, seja uma revolução, seja você cortar a cabeça de alguém, prender alguém, sumir com alguém, coisas que normalmente assim, aquelas mudanças que vêm de uma maneira violenta, né? Não são mudanças que vêm de uma maneira suave, são mudanças bem mais agressivas. Então a gente também está falando aqui de problemas e crises com pessoas idosas e pessoas vulneráveis. Lembra que eu falei, né? Saturno governa idosos e governa pessoas socialmente afastadas da sociedade. Também estamos falando de ascensão econômica seguida de escassez e pobreza. Então, a gente vai ter pode ter aqueles momentos de boom, mas muito possivelmente a gente vai enfrentar períodos de recessão econômica. Não vai ter jeito, porque se a gente está passando por inúmeros conflitos globais, mais do que óbvio que a gente passa por recessões econômicas, falta de recursos de modo geral também. Ascensão de poderes totalitários e militares, confrontos nucleares, mesmo que eles não se evidenciem, é possível que haja aquela como é que se fala, inflamada. Vai haver provavelmente aquela ameaça, sabe? Talvez não se concretize, mas pode ser que haja aquela coisa meio ríspida, assim, em relação, fica aquela coisa meio amarga, meio suspeita. E aí a gente está falando também, né, intensificação de conflitos e guerras a partir de 2026, que é o que a gente já está testemunhando e observando. Tem uma coisa que a gente precisa lembrar, agora eu vou fazer um parênteses. Isso faz parte do conhecimento astrológico, talvez ele seja um pouco avançado e talvez seja muito específico para quem seja astrólogo, tá? Quando a gente está fazendo previsões mundiais, previsões globais, por mais que Saturno sempre apresente desafios, né, de maneira geral, quando ele entra em Áries, desafios que são comuns em todas as eras, a gente precisa ler os tempos, né, os ciclos humanos, a partir de algumas técnicas, tá? Uma dessas técnicas é quando a gente tem a conjunção dos dois gigantes no céu, que no caso é Saturno e Júpiter. Então, lá em 2021, 2020, gente, eu não vou saber agora, quando estourou a pandemia, tá? Ou um pouco depois, na verdade, quando o Saturno estava passando por Aquário, Júpiter estava passando por Aquário também. Quando houve a conjunção exata no céu, isso forma, vamos dizer assim, um início de uma nova era, um início de um novo ciclo, que, se eu não me engano, tem 200 e poucos anos. Eu não vou saber agora, eu vou deixar a informação correta, porque assim, de cabeça, eu não vou lembrar, tá? Mas possui, assim, um tempo muito grande, tá? E a gente precisa fazer essas leituras, né, de possibilidade, assim, da dimensão de um conflito, dimensão de uma guerra, através de muitas técnicas. Uma das técnicas é essa, né, então essa era que a gente está agora, que definitivamente a gente pode chamar de era de Aquário, por causa dessa conjunção em Aquário especificamente. Mas a gente também tem que ler as coisas por camadas menores. Então, a gente tem as revoluções solares, que na verdade são os ingressos solares, em março, né? Toda vez que a gente tem o equinócio de primavera, a gente vai ter também um ingresso solar em Áries. E esses ingressos solares em Áries, no início da primavera, definem mapas globais, mapas para as nações, mapas para os países. E aí a gente também tem que fazer previsões dentro, né, dessa estrutura, dentro dessa delimitação. Então, assim, eu estou dando exemplos, eu estou falando algumas coisas, mas essas coisas têm arestas, tá? Não acho, por exemplo, que uma terceira guerra mundial vai começar. Não acho que os conflitos vão chegar a esse nível. Eles vão escalonar, né? O negócio vai ficar um pouco feio, mas eu não acho que eles vão chegar a dominar o mundo, como foi uma Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tá? Vão ter conflitos que eles vão ficar mais fechados em regiões. Agora sim, vamos falar sobre as previsões
por ascendente, tá? Lembrando que eu só vou falar de 6 signos. Se você quer a parte 2 para saber do seu signo que não está nessa lista, você vai ter que deixar o seu like nesse vídeo, você vai ter que salvar esse vídeo para eu publicar o próximo na semana que vem. Só lembrando que, atenção, de novo, vou repetir, as previsões, elas são genéricas, elas não vão se adequar 100% na sua vida. E talvez algumas previsões nem sequer aconteçam, porque cada mapa é um mapa. E a gente precisa ler as coisas na nossa vida, precisa fazer as previsões da nossa vida de acordo com o nosso mapa. Não leia com seu signo solar, não leia com seu signo, né? Que todo mundo conhece como meu signo. Não leia com esse, leia com o signo do seu ascendente, beleza? Então vamos lá. Para quem possui o ascendente em Áries, o Saturno vai estar transitando na sua casa 1. E esse vai ser um dos signos que mais vai enfrentar desafios, obviamente, porque o Saturno vai estar passando ali pela sua casa 1. Sendo a casa 1 a representação do seu corpo físico, das suas motivações, do porquê que você está aqui, do que você está fazendo e também da sua saúde. Ou seja, o que a gente pode esperar, né? Cuidados principalmente ao corpo e à mente, tá? Muitos cuidados com o seu corpo físico e a sua saúde. Tudo que envolve, às vezes, dor, questão neurológica, queimaduras, que podem se desdobrar em cicatrizes e manchas pelo corpo, tá? Então, vamos tomar cuidado aí com essas partes do corpo, mas não só, tá, gente? Vamos aumentar aí um pouco. Como eu falei, pode trazer problema na coluna, problema no joelho, pode trazer problema no quadril e assim por diante. Pode haver maior sensação ou situações que induzem ao isolamento e restrições físicas. Frustração pessoal e problemas com a própria imagem e reconhecimento público. Demasiado esforço para conquistas no trabalho e na profissão. Para quem possui ascendente em Touro, Saturno vai estar transitando pela sua casa 12. E isso também é um trânsito um pouco difícil, tá? Cuidados, principalmente a saúde mental e psicológica. Diagnóstico de quadros psiquiátricos, momento de maior medo, pânico e necessidade de reclusão. Também precisa tomar cuidado com qualquer situação que possa te isolar, tá? Ou que possa te prender de alguma forma. Pode vir a ter desafios com a carreira e reconhecimento público, assim como problemas legais e jurídicos, ou em qualquer assunto que esteja relacionado com o estrangeiro e assuntos acadêmicos também. Pode vir a trabalhar ou viajar a lugares distantes. Trabalho de maneira independente, discreto e reservado, mas com uma certa frustração. Muito cuidado com viagens a lugares inóspitos e perigosos, hein, galera? Ou que te isolam em excesso da sociedade, como, por exemplo, trilhas, montanhas, vulcões, coisas nesse sentido. Caso acredite, né, para a galera que tem uma pegada mais espiritual, período propenso a espíritos obsessores e tormentos espirituais também. Para quem possui o ascendente em Gêmeos, Saturno vai transitar pela sua casa 11. Afastamento, tensões e falta de amigos. Restrições e desilusões salariais, com bolsas, incentivos, bônus e promoções advindas do trabalho e estudo. Isso também pode falar sobre seguros, tá? Isso também pode falar de seguros, de modo geral, tá? Seguro de vida, seguro de carro. Se não for, assim, alguma questão, né, um problema, pode simplesmente falar de lentidão, tá? Ou, às vezes, uma mudança muito brusca de qualquer coisa assim. Ou, sei lá, você perdeu o seu convênio, sabe? Seu convênio entrou em falência, você vai ter que correr atrás do prejuízo, coisas assim. Pois é. Ou, às vezes, a empresa faliu, também pode acontecer, tá? Durante esse período, para quem tem acidente em Gêmeos. Pode indicar greve para empresas e falência, como eu havia comentado. Construção de oportunidades e sonhos no estrangeiro, sob dificuldades e frustrações. Problemas com dívidas que podem vir a ser resolvidas com esforço e colaboração. Restrições financeiras para a figura materna, sofrimentos, medos ou até prejuízos para a figura paterna, tá? É um trânsito difícil para o pai também. Em alguns casos, pode significar filhos para o ano, mas precisa de cautela e atenção neste trânsito, tá?
Se você possui o ascendente em Câncer, Saturno vai transitar pela sua casa 10. Este também é um dos ascendentes que vão enfrentar desafios no ano, tá? Dificuldades, perdas, restrições na área da carreira e projeção pública. Crescimento, amadurecimento rápido que pode ter dificuldades de se sustentar. Problemas com hierarquias e desafios à autoridade da figura materna. Então, esse trânsito vai impactar a vida da mãe dos ascendentes em Câncer. Evidencia assuntos da família e moradia, mesmo que haja algumas perdas. O cônjuge e seus recursos também pode ser um destaque no período com um certo grau de desafio. Cuidados com a saúde física e também da figura materna. Cuidado e atenção também a qualquer parceria profissional que você possa vir a ter nesse período, porque pode render, sim, algumas frustrações, tá? Ascendente em Leão. Para quem tem ascendente em Leão, Saturno vai estar transitando pela sua casa 9. Pode haver muita construção lenta e questões desafiadoras na área do estrangeiro, ou qualquer relação que você tenha, né, com o estrangeiro e tudo aquilo que é internacional, burocrática e jurídica. Pode sinalizar viagens ao cônjuge, clientes ou contratos internacionais e também oportunidades de trabalho, tanto internacionais como burocráticos e operacionais. Em alguns casos, pode trazer questões para o ato de casar em si e toda a sua burocracia envolvida. Pode trazer alguns sofrimentos psicológicos à figura materna e questões no trabalho para a figura paterna. Questionamentos e reviravoltas sobre crenças pessoais, sua religiosidade e propósito também. E por último, nesse vídeo, ascendente em Virgem. Para quem tem ascendente em Virgem, Saturno vai transitar pela sua casa 8. E isso também é um pouco desafiador. Turbulências e desgastes no âmbito profissional. Pode estar relacionada a crises, encerramentos de ciclos e também a temas financeiros. Não é um período frutífero para tema de filhos, correndo risco de perdas súbitas, tá? Processos criativos pessoais, hobbies, jogos, festas e atividades físicas também podem passar por mudanças com uma tônica difícil ou que requer muito investimento. Atenção, principalmente aqui nessa parte financeira. Gastos, dívidas, impostos, multas, investimentos e também heranças familiares. Momento que pode apresentar esforços ou escassez financeira ao seu cônjuge. Maior chance de desenvolvimento de traumas e síndrome do pânico. Não é aconselhado investimentos arriscados, apesar de possivelmente se transformarem em tentadores, né, ou acontecerem. Se você possui ascendente em Libra para frente, você vai ter que esperar a parte 2 desse vídeo. Deixe aqui nos comentários se você possui alguma dúvida sobre Saturno, sobre o que ele representa. Traz um pouco da sua perspectiva, da sua experiência. Se alguma situação já aconteceu com você desde a entrada do Saturno no passado, né? Principalmente se você possui Sol, a Lua, o ascendente no signo de Áries, tá? Ou mesmo o próprio Saturno. Se você tiver o Saturno em Áries no seu mapa de nascimento, você vai estar passando pelo seu retorno de Saturno, tá? Então, assim, vamos prestar atenção, principalmente agora, né? A galera que tem Sol, Ascendente, Lua, ou o próprio Saturno nos graus iniciais de Áries, que vai ser o movimento que ele vai percorrer nos próximos meses. Beleza, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição de vocês. O que vocês precisarem de mim, é só chamarem no link aqui da descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.